Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado, nossos amigos, nossos irmãos, todos que acompanham fielmente esse programa que vem ao ar pela TV Interação. Queremos saudar a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Talvez o teu dia não tenha sido tão fácil, também com tantos problemas, tantas coisas ruins que nos rodeiam, mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele está contigo, porque Ele é fiel, e o Senhor, o nosso Deus, passa com os seus olhos por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. A palavra de Deus nos ensina muitas lições preciosas, e aqui em Eclesiastes capítulo 12, o sábio Salomão escreveu: agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão: teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito de todo homem. Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito e até tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. O nosso Deus, Ele está analisando, avaliando, prescrutando a vida dos homens, está olhando para tudo que os homens fazem, de bom ou de mal, e tudo isso vai ser trazido a juízo. Agora, uma esperança que nós temos é que o Senhor Jesus falou que aquele que está nele não passará pelo juízo, mas já foi absolvido pelo sangue do Senhor Jesus. Já recebeu a sua libertação, já recebeu o seu perdão. Se a pessoa está em Cristo, já nenhuma condenação há sobre a sua vida. Por isso, meu querido, abra o seu coração para o Senhor, deixa Jesus entrar, mas não só queira Jesus para estar com você, para seu benefício próprio, mas também queira Jesus para segui-lo e para obedecê-lo, para fazer a sua santa e bendita vontade, cumprir os seus mandamentos, ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E o discípulo é aquele que quer fazer exatamente aquilo que o seu mestre faz, que é obedecer o seu mestre em tudo. Que nesse programa você seja despertado para obedecer ao Senhor Jesus, para andar segundo o conselho da sua vontade, sendo um verdadeiro discípulo dele. Eu espero sinceramente que o teu coração esteja receptivo a toda palavra, a tudo que vai acontecer neste programa. No finalzinho estaremos orando por você, pela sua família, pelos seus projetos de vida. Estaremos orando para que o Senhor esteja contigo, indo à sua frente, te dando vitória. Por isso, acompanhe esse programa até o finalzinho, não perca um só momento e você será poderosamente abençoado pelo Senhor. Oh,
porque o nosso Deus, Ele é um Deus presente, Ele está conosco. E quando as provações vêm, e mesmo quando elas demoram, é porque Deus quer fazer grandes surpresas para nós. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Aleluia? Amém? Deus é um Deus presente, é um Deus verdadeiro. Deus não está lá no céu e esqueceu da gente, não. Deus está conosco. Ele é Emanuel, Deus conosco. Amém? Glória a Deus. Hoje nós temos aqui conosco o pastor Vitor. Eu vou pedir para ele ficar em pé. Pastor Vitor, nós conhecemos lá no Coronel Anastácio das Neves, fazendo trabalho lá em Americana. E o pastor Otávio também conhece o pastor Vitor. O pastor Vitor vai contar um pouco da história dele, do testemunho dele também. Mas ele veio hoje aqui para pregar. Amém? Glória a Deus. Pregar a palavra do Senhor. E nós vamos nos alimentar dessa palavra. Aleluia. Glória a Deus. E hoje também tivemos assim uma surpresa. Na verdade foi desde ontem, né? Recebemos aí a notícia abençoadíssima de que o carro do nosso irmão Edrei e da Andréia foi encontrado. Amém? Eu sei que a igreja orou insistentemente e algumas orações ousadas também, né? Inclusive a pastora Silvia disse: Senhor, que não passe de hoje. E foi encontrado no dia mesmo. Amém? Então, glória ao Senhor, que Ele faz maravilhas, irmãos. E foi de uma forma que só um milagre mesmo, não tem explicação. Foi Deus, não existe outra explicação. Amém? Eu vou chamar os irmãos aqui na frente, eles vão contar um pouco desse testemunho aí. Brava. Perdemos o carro, perdemos o cartão de crédito, perdeu algumas coisas que a Andréia tinha, que ela vende, produtos de beleza. Enfim, só não perdeu a vida nem a casa. O resto foi tudo embora dentro do carro, porque a minha esposa, o carro era uma segunda casa dela. Brincadeira. O carro foi levado na terça-feira. Na quarta-feira o desespero tomou conta de mim, eu não sei, André. E na quinta-feira, no trabalho, muita gente falando: o teu carro foi para o Maranhão, está desmontado, foi para o Marajó, botaram na balsa, estão vendendo a peça, uma série de coisas. Eu ouvi uma palavra, mandando no meu momento de desespero, mandando a foto do carro pelo Facebook. Eu vi um linkzinho do Ministério Ouvir e Crer. Cliquei e fui lá para o YouTube. Tinha uma pregação assim tremenda em relação a se acalmar. Como se acalmar? Uma prestação de 1000 e alguma coisa, e sem um produto na mão para usar. Então eu decidi, eram duas coisas: ou eu entrava em desespero. Entrava em desespero é total, desespero total. É chegar com um policial, é pagar propina, é falar: olha, eu te dou o dinheiro, tu vai atrás, encontra, pega, mata e faz. Isso é o desespero do ser humano. Mas eu decidi uma coisa: ouvi o que Deus estava falando naquela hora que Ele falou: calma. E me deu uma palavra que eu escutei, um mapa, Salmo 23. Ele falou: o mapa é esse: o Senhor é o meu pastor e nada lhe faltará, me faz descansar em paz e verdejante. Quem faz? Ele falou: quem faz isso? O Senhor. E dessa maneira eu segui, tranquilo, determinei, assim como a pastora falou, de hoje não passa. Só que eu falei: essa semana, Senhor, eu quero o carro. Eu te peço, me revela, mostra onde está o carro. E na quinta-feira eu vim do trabalho, falei: caramba, o dia que eu terminei era quinta-feira, está acabando o tempo, eu tô indo para casa e não achei o carro. Eu estava com o dute do carro e a chave do carro reserva no meu bolso, chave reserva. Fui para casa e falei para ele: quando eu vou chegando na fila seccional de São Brás, eu vi um carro muito parecido com o nosso. Só que eu tinha, como eu falei, a vida mudou
rápido, eu tinha dado meu passe de ônibus para ela e estava com um monte de passagens, ou seja, paguei a da ida e a volta. Se eu descesse, eu não tinha pronto, tinha que ir até lá para o Amazônia, para ver como o negócio estava bravo. Mas, eu cheguei em casa e falei, André, estava muito parecido com o nosso. Na sexta-feira, eu pedi dispensa do meu trabalho, eles também sabiam da situação, e me liberaram, e nós fomos, eu falei para ela, a gente tem uns lugares para ir, mas eu quero ir primeiro lá no CEMOB, no pátio da CEMOB. A gente andou pra caramba, e sempre declarando, né, Senhor, o carro, poxa, olha o carro, a gente quer o carro e tal. Não estava lá o carro. Vamos embora. Preciso carregar o meu cartão de passe. Vamos lá em Sombrais. Pegamos um ônibus, descemos em Sombrais ali, passando um pouco Augusto Meira, e a gente vai andando. Eu falei para ela, vamos lá ver o carro dali, ó. O carro que eu falei que era parecido com o nosso. E a gente se aproximou do carro. O carro parado. O para-choque dele estava um pouco arriado, porque eu acho que teve uma batida. Eu olhei para o carro, ela olhou para o carro e falou, nosso carro! Eu fiquei meio assim, eu falei, calma, não deixa a tua ansiedade fazer com que tu veja o nosso carro. Falou, não, é o nosso carro, eu conheço o carro. Olha aqui, olha o reunião que tu olha o reunião que tu fizeste, olha o outro reunião que tu fizeste. Eu falei, não é o carro. Vamos primeiro, a gente conferiu o chassi no vidro, o último número não era. Tudo estava indo certinho, o último número não era, o nosso é 17, lá estava 21. Eu falei, agora carregar o cartão. Quando nós carregamos, ela falou, vamos lá na delegacia, a gente fala com o delegado. Agora experimentar, a gente fala para ele botar a chave. E a chave estava no meu bolso, e o Duíte também. A gente chegou lá e falou com o escrivão, ela foi logo na frente. Olha, senhor, meu carro foi roubado e eu tenho a chave aqui, o senhor pode colocar a chave? Ela, por favor, tá bom, me dá. O homem pegou, não sei se por educação ou por incredulidade, para despachar a gente. O cara falou, vamos ver se é o carro de vocês. Se for o carro de vocês, quando ele botou a chave de novo, pá, disparou o alarme do carro, o carro abriu, era o nosso carro. O cara ficou meio assim, não, nenhum outro carro com chave pode abrir outro carro, ainda mais daquele formato do ano. O carro é zero, compramos em janeiro o carro. Então ele ainda ficou lá, dizendo, não, deixa eu ver o porta-mala, senhor. Não pode abrir o porta-mala, deixa eu ver, por favor. Não pode. Aí a gente subiu, o outro falou, falei, senhor, deixa eu abrir o porta-mala, preciso ver o porta-mala do carro. Aí ele falou, tá, vamos lá. Ele abriu a mala já com a chave original. E eu falei, o macaco do carro está solto. Eu deixei o macaco solto, eu vou subir e botar de volta. E eu fui lá embaixo, onde ela deixa as coisas dela dentro da mala, do porta-mala, e sempre fica a caneta, lápis. Eu botei o dedo embaixo, eu falei, senhor, puxa, tá vendo isso aqui? É um lápis. Eu falei, esse lápis aqui é da minha esposa, ela é professora, ela sempre deixa esses trecos dentro do carro, viu, falando para não deixar. Aí a gente entrou, a gente verificou em um monte de lugar, o carro é o nosso. Nós encontramos o nosso carro. E passou uma semana, mas nós encontramos o carro. Eu quero agradecer a vocês a oração de cada um, a determinação de cada um, agradecer ao nosso Deus, porque o nosso Deus mais uma vez se mostrou presente. O nosso Deus é verdadeiro, como disse a canção. O Deus dos outros cai, o nosso não. Amém? Me recusei a ficar em desespero. Eu disse para mim, eu não vou ficar com pena de mim, nem vou ficar desesperada, porque eu sempre sou a mais preocupada, principalmente quando é questão de finanças, né? Eu digo, não vou confiar. E lá na escola eu dizia, Deus está agindo, Deus vai operar. E quando ele compartilhou essa palavra comigo, do ouvir e crer, veio fortalecer ainda mais a minha fé, porque ele estava lá dizendo assim, se eu não me engano, não sei se é Salmo 36 ou 46, que diz assim, o Senhor põe fim à guerra. Ele que põe fim à guerra. Então, eu disse, Senhor, é Tu que vai pôr fim à nossa guerra, né? Diz assim que, às vezes, porque a nossa alma é o teto do nosso espírito. A nossa alma, ela se movimenta debaixo do nosso... Desculpa, o nosso espírito se movimenta debaixo da nossa alma. E, às vezes, o nosso espírito está com fé, mas a nossa alma está carregada de circunstâncias, de temores. E às vezes a gente está com
lá, que às vezes Deus quer dar soluções que podem ser resolvidas em uma semana. Às vezes Deus precisa levar 10 anos por causa da nossa alma. Eu falei, Deus, misericórdia, eu não quero que dure 10 anos para eu achar o carro. Então eu precisava controlar a minha alma para deixar o Espírito que crê e agir em Deus, né? Então eu não fiquei desesperada. Lá na escola a pessoa está dizendo assim, ela está zen. Eu disse, não estou zen, porque eu acredito em Deus. A aluna disse assim, professora, a senhora está pegada os bens materiais. Eu disse, não, amada, se eu te disser que não faz falta, faz. Eu sei quanto eu estou pagando, mas eu sei que Deus vai agir. E agora para poder chegar lá na escola e dizer para os meus alunos, eu disse para vocês que Deus é fiel, eu achei meu carro. Né? Não tinha seguro, mas agora a gente também vai aprender que tem que botar o carro no seguro, né? E eu vou aprender a ser mais cautelosa, porque realmente eu acreditava assim, né? Eu sei que eu leio, o meu filho que trabalha com segurança, ele viveu falando, olha, tem que ter isso. Eu tinha uma segurança total, assim, eu tenho, né? Que Deus me protege, que Deus me guarda. Eu me sinto tão privilegiada disso, mas a Bíblia também diz que nós devemos ser o quê? Prudentes, vigiar. E eu preciso ser mais vigilante. O Senhor está me ensinando e me ensinou também a descansar. Eu só tenho que louvar a Deus. Obrigado pelas orações. Eu sei que muitos clamando, muito clamor e Deus ouviu. Obrigado pela fé de vocês, que foi muito importante para se ajudar a nossa fé a romper aí. Amém? E grandes coisas o Senhor tem para fazer por essa igreja. Eu sei também que isso é um ataque pelo trabalho de jovens. Nós não tivemos só esse ataque durante esses dias, outros ataques. Quarta-feira passada, quando mataram um rapaz lá na Curuzu, eu já estava sem o carro. Pouco tempo disso aí, eu tinha descido para ir na casa da minha mãe, que mora no Almirante, entre o Maitá e Curuzu, né, num prédio lá. Aí eu desci da João Paulo, vim andando. Quando eu entro no Almirante Barroso, veio essa gangue, esse bando de jovens. Eles passam por mim, eu passo por eles, né? Normal. Eu entrei no prédio da mamãe. Que eu entrei no prédio da mamãe, pouco minuto eu ouvi tiro e gritaria e mataram um lá. Quer dizer que por frações de minutos eu também não poderia estar lá no meio daquela confusão, daquele tiroteio. Então o inimigo se levanta para cair, para a gente dizer que Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que tudo seja na vontade e no querer do nosso Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos e adore o Senhor. Deixe o seu querer prevalecer na sua vida. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada
Para mim é motivo de muita honra poder compartilhar com os irmãos a perfeita, soberana e gloriosa vontade do nosso Deus. Amém? Transliterada na sua palavra. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. Primeiro livro, versículo 3. Apenas um versículo. Gênesis, capítulo 5, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis, capítulo 5, versículo 3. Quem já achou, diga glória a Deus. Então, em reverência à palavra do Senhor, fique de pé, para que nós venhamos a fazer essa leitura breve e venhamos, pelo Espírito de Deus, explanar sua perfeita vontade. Quero agradecer em particular ao Espírito Santo do Senhor que me trouxe até aqui, pastor Almir, pastor Jeremias, meu irmão, homem de Deus, na minha vida, na minha casa, na minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o texto sagrado: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Vou ler de novo. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Amém? Só isso. Coloque a Bíblia sobre a cadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre a cadeira, coloque a Bíblia. Não anulando a oração do nosso pastor, mas é costume meu fazer essa oração. Feche os seus olhos. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Eu cheguei até aqui, meu Deus, como ministro da tua palavra e como profeta. Por isso, meu Deus, eu estou agora anulando, meu Deus amado, todo espírito de incredulidade, todo levante da parte de Satanás contra essa obra, contra a liderança constituída pelo céu nesse lugar, declarando renovo, meu Deus, espiritual, a transformação pela unção do Espírito, meu Deus, através da tua santa palavra, meu Deus amado, que nessa noite o nome de Jesus seja glorificado nesse lugar. E se tiver algum crente, Senhor, algum crente abatido, esperando a resposta do céu, nessa noite sai transbordante do teu Espírito nesse lugar, meu Deus, louvando, salmodiando e glorificando o teu nome, porque tu és o único, meu Deus, que pode e deve resolver os nossos problemas. Assim nós cremos, Senhor, e já te rendemos ações de graças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Quem crê diz amém, bate palma bem forte para Jesus, Nazaré, bem forte, é para Jesus. Diga para o teu irmão, diz assim: o sobrenatural é por conta de Deus, o natural é por tua conta. Bata a palma para Jesus e tome assento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse texto é um texto muito rico. É um texto que nos dá condições espirituais e até teológicas de falar muito, mas eu não vou me ater naquilo que eu sei, eu vou me ater naquilo que o Espírito trouxe ao meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto fala da perfeita vontade de Deus para a vida do homem, quebrada pela circunstância negativa do pecado. O pecado traz morte, gera maldição. O texto bíblico fala que Adão gerou um filho à imagem e à semelhança dele mesmo. O homem havia caído. E quando o texto fala de imagem, o texto está falando de comunicação. Diga comigo, comunicação. Quando o texto fala de semelhança, ele está falando de comunhão. Ele está falando da moral de Deus na vida do homem. O texto fala que Adão gerou um filho chamado Sete, segundo a imagem dele. Mas a Bíblia nos revela em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. A transgressão do homem, movido pelo espírito do inferno, da ganância, da soberba, da cobiça dos olhos, da cobiça da carne, a concupiscência, fez com que o homem não desse vazão ao desejo santo de Deus na sua vida, e assim viesse sobre ele o juízo de Deus sobre o pecado. E o texto, avançando, nos mostra que Adão gera um filho, depois da morte do seu filho Abel, ele gera um filho chamado Sete.
E esse filho tem a imagem caída de um homem caído, de um homem que transgrediu a perfeita vontade do Senhor, de um homem que esqueceu do desejo de Deus e assim trouxe sobre ele toda a sua condenação e trouxe sobre toda a humanidade aquilo que Deus nunca planejou para o homem, porque o texto nos ensina que o homem era imortal. E esse texto fala não só de genealogia, porque quando você vai para o título do capítulo 5 de Gênesis, você entende sobre genealogia. O texto fala ao meu coração sobre cronologia. Por quê? Porque Adão era imortal, ele via a face do Senhor na viração do dia. Deus falava com Adão face a face. Então, a partir do momento que ele transgrediu, que o pecado inundou seu coração, o coração da sua companheira disjuntora, Eva, e fez com que ele caísse, a Bíblia nos ensina que nesse momento da história ele tinha 130 anos. E antes da queda, talvez tivessem ocorrido milhões, bilhões, centenas, dezenas, um ano, uma semana, um dia. O texto nos ensina que antes da queda, Adão vivia o tempo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Adão vivia a eternidade do Senhor. Adão vivia aquilo que os anjos contemplam. Adão podia contemplar a face de Deus. E você lê a Bíblia, você mergulhando no Espírito de Deus, lendo a palavra do Senhor, você vai entender que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 22, versículo 4: e verão a face de Deus e o seu nome na sua testa, louvado, gravado na sua testa. O que é isso? Está falando de novo de imagem, está falando de novo de semelhança, porque vão ver comunicação com Deus. Mas isso, para acontecer, a igreja ela tem que passar por um processo de santificação. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, versículo 14: sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas quando chega lá no texto que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, a Bíblia fala que no soar da trombeta do arcanjo, louvado seja o nome do Senhor, os mortos ressuscitarão. Quando chega no versículo 17, diz que a noiva será arrebatada, a noiva será tomada desse sistema de coisas e encontrará o seu libertador, o seu salvador nos ares, nas alturas, e permanecerá com ele pela eternidade. Só quem tem essa promessa bate palma bem forte para Jesus de Nazaré, louvado seja o nome do Senhor. Paulo relata nesse texto que o homem vai ter essa condição novamente, porque ainda que você tenha aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O texto está falando de coisas novas no eu, coisas novas no homem interior, porque o homem continua se degenerando, o homem continua envelhecendo, morrendo para encontrar o seu Salvador. Não era isso que Adão vivia. Adão vivia sob a perspectiva da eternidade, no tempo de Deus. E a Bíblia fala em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, na primeira parte do versículo diz assim: e tudo fez formoso ao seu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez formoso no Kairos. Deus não fez formoso no Cronos. O Cronos é esse tempo que eu estou vivendo com você, mesmo sendo uma nova criatura. Deus fez tudo formoso no Kairos, no tempo oportuno, no tempo estratégico. Davi fala sobre isso no Salmo 31, versículo 15. A Bíblia diz assim: os meus tempos se encontram gravados na palma da tua mão, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala em tempos, fala no plural.
nefastas para toda a criação. Aí a Bíblia diz, Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, e todos pecaram, presente, e destituídos estão, presente, da glória de Deus. O que poderia instituir essa glória de novo? O que poderia fazer com que, mesmo no Cronos, no tempo atual que eu vivo com você, a glória de Deus pudesse ser restituída? Eu tenho a resposta que você já sabe no coração, mas muitas das vezes o crente esquece. O sangue de Jesus Cristo de Nazaré, jorrado na cruz do Calvário, trouxe para mim e para você o restabelecimento da ordem mundial, colocado na mão do crente fiel. E só quem é crente fiel recebe autoridade para desfazer a obra do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o texto está ensinando para mim e para você. E o texto fala de uma condição, o texto fala de um tempo, o texto fala de uma imagem, de uma semelhança que foi destruída pelo pecado e restabelecida pela ordem natural. Mas nós não vivemos a ordem natural, nós vivemos uma ordem sobrenatural, porque o crente fiel não anda por vista, anda por fé. Louvado seja o nome do Senhor. E alguém que sofreu muito, alguém que foi lapidado na fornalha da aflição, alguém que foi lapidado na dor, chamado Jó, narra no texto Jó capítulo 14, versículo 19. A Bíblia diz assim: as águas gastam as pedras. Quem já viu a onda batendo na pedra? As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus faz perecer a esperança natural. Entenda uma coisa, Jó é um homem religioso. Ele sacrificava por ele e pelos seus filhos. Ele era justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas foi no meio da fornalha, foi no meio da aflição que ele entendeu que Deus estava destruindo a esperança natural dele para trazer o sobrenatural. E o texto bíblico fala que lá em Jó 38, Deus se apresenta para Jó no meio da tempestade, no meio da tribulação. Eu estou aqui para te dizer, como profeta de Deus, que no meio dessa tribulação que tu está vivendo, no mundo espiritual e no mundo secular, Deus vai se revelar para você essa noite. Deus vai fazer para você essa semana uma semana diferente para a glória do seu nome. Portas serão abertas pelo poder da palavra, do Espírito na tua vida, e Deus vai mudar a circunstância natural para a circunstância sobrenatural. Receba essa palavra em nome de Jesus de Nazaré, glorificando e exaltando o nome do Rei. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande homem da Bíblia, chamado Moisés. Hebreus capítulo 11, versículo 27. A Bíblia diz que Moisés, sem temer a Faraó, saiu do Egito como vendo coisa invisível. Entenda que ele estava debaixo de uma cobertura humana, mas ele saiu dessa cobertura sem temê-la, vendo aquilo que era invisível. O que foi que Moisés viu, meu irmão? Pense comigo, pense pelo Espírito Santo. Moisés viu o sobrenatural, Moisés viu a promessa de Deus na vida dele. Tem crente que perde o foco, tem crente que perde
A Bíblia diz que o homem que confia na força do seu braço é como uma árvore tamargueira, que é levada para o deserto, e no deserto ela não se apercebe do bem. Quando eu li isso a primeira vez, eu não conseguia entender, até que o Espírito Santo trouxe a revelação ao meu coração. Tamargueira é uma árvore cujas folhas são pequenas. Diga comigo, folha pequena. Diga com fé, folha pequena. Mas as flores são perfumosas. Diga flores perfumosas. Diga flores perfumosas. Deus tira a pessoa que confia nela mesma, traz para o deserto, como árvore de tamargueira. A tamargueira, as folhas são pequenas. O que é que Deus quer falar com folhas pequenas? Você no deserto está debaixo da exaustão e do calor. Então, se você chega debaixo de uma árvore que as folhas são pequenas, não faz sombra. Ninguém quer ficar embaixo de árvore que não faz sombra. E o que é isso? O crente na tribulação. O crente está passando por tribulação, muitas das vezes até o pastor prevarica, não vai visitar. O irmão não quer ir lá. Bora lá na casa do irmão, da irmã. Não vou lá não, o irmão está debaixo de prova. O irmão está na prova, não vou lá não. Mas convida no que está na bênção. É fila para chegar na casa do irmão. É isso que Deus está falando. A folha é pequena, ninguém quer ficar, porque ele está no deserto. Mas tem algo tremendo da parte do Senhor para ti e para mim nessa noite. A Bíblia diz que Deus colocou a tamargueira no deserto, mas as flores são perfumosas. O que é isso? Deus não retira do crente o perfume do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não tira do crente nem na prova o perfume da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Davi sabia disso. O texto bíblico nos ensina que em 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 11, Davi vê Batseba tomando banho. Ele pega aquela mulher, manda buscar ela para o palácio, coabita com ela, engravida e conspira para a morte de Urias o Heteu. Mas aí vem o profeta, traz o juízo de Deus na vida dele, e ele escreve o Salmo 51. O Salmo 51 ele tem 19 versículos, irmãos. Eu vou só ler, eu vou só narrar dois para você: o versículo 10 e o versículo 11. Salmo 51, versículo 10. Davi, cheio de arrependimento, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Versículo 11: não me lances fora da tua presença e não retira de mim o teu Espírito Santo. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia que era impossível passar por toda essa prova com a ausência de Deus, com a ausência do Espírito, a mola de Deus no coração dele. A Bíblia fala em Cantares, capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo que no vale é lugar de prova, lugar de tribulação, no vale é lugar de peleja. E Deus está dizendo: eu sou a rosa, eu sou o teu perfume nesse vale. Te acalma, porque eu sou contigo, para te livrar, para trazer esperança, para trazer o sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista escreveu no Salmo 125, no versículo 1. No Salmo 125, no versículo 3, a Bíblia diz que o cetro da impiedade não prevalecerá sobre a sorte do justo, para que ele não estenda a sua mão à iniquidade. Então Deus sabe aquilo que tu pode e aquilo que tu não pode. Deus sabe até onde ele pode chegar contigo. A Bíblia nos ensina, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que Deus não te dá uma prova que tu não possa suportar, e com essa mesma prova ele te traz o escape. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está contigo, meu irmão, minha irmã, para segurar na tua mão, para te levantar desse chão e para te dizer: basta, eu sou Deus na tua vida, para te melhorar e para te sustentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bate palma bem forte para Jesus. E tem crente que diz que confia no Senhor. O sétimo profeta menor é o profeta Naum. Naum capítulo 1, versículo 7. A Bíblia diz assim, parte B: o Senhor conhece aqueles que confiam nele. Então não adianta dizer que confia com a boca, não adianta dizer que confia com o teu cérebro, com o psique, com o teu cognitivo, com a tua alma. Foi o que a irmã falou. Ela confiou com o coração, sede do Espírito, e Deus devolveu
versículo 4. A Bíblia diz que os príncipes de Judá se reuniram, pegaram Jeremias e disseram: ninguém aguenta mais esse camarada, porque ele fica enfraquecendo a mão dos homens que restaram de guerra e de todo o povo. Pegaram Jeremias, pediram autorização para Zedequias, o último rei de Judá, e lançaram Jeremias no poço. Jeremias capítulo 38, versículo 6. A Bíblia diz que Jeremias estava no poço, no átrio da guarda de Ilquias. Quem era Ilquias? Era filho de Zedequias, no átrio da guarda, onde Ilquias comandava, o filho do rei. Ele foi lançado no mundo. A Bíblia diz no versículo 6 que o poço não tinha água, o poço estava cheio de lama, e Jeremias ficou com lama até o pescoço. Entenda o que o Espírito está mandando eu te dizer pela sua palavra. Jeremias não foi para o poço porque ele prevaricou. Jeremias não foi para o poço porque ele tomou algo de alguém. Jeremias não foi para o poço porque ele era mentiroso. Jeremias foi lançado no poço porque ele estava falando a verdade, estava andando no Evangelho, fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. E aí a Bíblia vem com algo sobrenatural. A Bíblia diz em Jeremias 38, versículo 7, que ouviu Obed-Meleque Jeremias. É aqui que eu quero chegar com você. Se fosse murmuração, Obed-Meleque não teria se levantado, porque você traz a transliteração do hebraico. Obed-Meleque quer dizer servo de Moloque, um filho de Satanás, etíope, do palácio do rei. Não foi nenhum homem de Deus, não foi nenhuma mulher de Deus, foi um incircunciso que ouviu. Então eu posso conjecturar, porque eu sou pregador, e eu posso te dizer que Jeremias, no fundo do poço, cheio de lama, ele não estava murmurando, porque quando você vai para Números 13 e 14, você entende que também deserto não é só a escola do Espírito Santo, é cemitério de murmurador. Então ele estava lá naquele poço, ele estava glorificando ao Senhor, porque o que moveu o servo de Moloque aí lá com o rei foi o louvor, foi a adoração. Pense comigo, Jeremias estava atolado na lama, ele estava dizendo: bendito seja o teu nome, glorificado seja a tua majestade santa. Ele estava dizendo: só tu é rei, e tu reina com majestade santa. Aquele filho do cão não conseguiu suportar a adoração de Jeremias. Procura o rei Zedequias, e a Bíblia fala em Jeremias capítulo 38, versículo 10, que 30 homens arrancaram Jeremias do fundo do poço e trouxeram ele de volta para que ele não morresse. O que é que Deus está falando contigo? Levanta a tua mão direita, que agora eu vou começar a profetizar, porque eu sou profeta. Eu estou aqui para te dizer que nessa noite, a partir de agora, a partir desse momento, Deus está quebrando a tua esperança natural. Deus está mandando eu te dizer que não é esse caminho que tu está pensando. Deus está mandando eu dizer que não é isso que tu está esperando. Deus vai usar o servo do diabo, o filho do cão, só para te entender que é Deus na tua vida, para entregar a tua bênção dentro desta semana. Deus vai mover um circunciso para abençoar o crente fiel, e só quem recebe glorifica. Louvado seja o nome do Senhor. Bate palma para Jesus. Ajuda, mano. Deus quebrou a esperança natural de Jeremias. Por quê? Porque ele fez aquilo que ele podia fazer. É fácil na lama dizer: cadê a tua promessa? O que foi que tu me prometeu? Não foi isso? Quando eu te aceitei, que tu me escolheu desde o ventre da minha mãe? Ele podia estar dizendo isso. Não, a adoração de Jeremias moveu o filho do cão. Então quando tu está, meu irmão, no deserto, tu ora, tu louva, tu glorifica, tu jejua e continua marchando, continua edificando o nome do Senhor, porque você vai lá para Êxodo 14, o povo estava encurralado, vai para cima de Moisés. Moisés clama a Deus, e Deus olha lá do alto e diz para ele: Moisés, ordena ao povo que marche. O que é marchar? Tem atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Tem atitude, Moisés. Sabe por quê? Porque enquanto tu estiver glorificando, quando tu estiver exaltando, o mar quem vai abrir é Jesus de Nazaré. É Ele que vai abrir o mar para crente fiel. Louvado seja o nome do Senhor.
dançar e profetizar depois que tu passa pelo mar, irmão. Ela só dançou e só profetizou do outro lado. Eu quero ver crente dançar e profetizar com o mar fechado. Eu quero ver crente glorificar a Deus com tudo destruído. Como Jó, a esperança dele natural foi destruída, porque ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Aquilo que era no campo natural ele não podia fazer mais. Então ele adorou o Senhor na sua dor, ele glorificou o Senhor na sua dor, e o próprio Deus se revelou para ele no meio da tempestade. E a Bíblia diz, lá no capítulo 42, no versículo 5, ele diz assim: falei de coisas maravilhosíssimas demais, das quais eu não entendia. Hoje os meus olhos te veem, louvado seja o nome do Senhor. Jó era religioso, ele ouvia falar, mas no meio da tribulação, na angústia dele, Deus desce do céu e se revela na tempestade para ele. O que é isso que Deus está falando? É no meio da tua tribulação, aleluia, é no meio da tua dor que Deus vai se revelar e transformar o natural no sobrenatural, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 10, Deus muda o cativeiro de Jó quando ele intercede pelos seus amigos. Deus não mudou o cativeiro de Jó para ele interceder. Ele intercedeu ainda com câncer da cabeça, a planta dos pés. Ele intercedeu ao Senhor pelos amigos ainda doentes, ainda sem família, ainda com uma mulher murmuradora. Mas Deus fez o impossível acontecer. Ei, Deus vai fazer o impossível na tua vida. Deus vai transformar a tua vida. Deus vai mudar a tua circunstância. Deus, o Senhor, me comissionou essa noite para te dizer: te prepara, porque essa semana é semana de milagre, louvado seja o nome de Deus. Bate palma para Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 36. A Bíblia diz que Jesus andou sobre o mar. Tremendo, eu acabei de falar que Deus abriu o mar e o povo passou a pé seco. Na nova aliança, Jesus foi por cima para fazer diferente. Mas aí no versículo 24, a Bíblia diz, Mateus capítulo 14, versículo 24, a Bíblia diz que o mar estava no meio do mar. Diga comigo, meio do mar. Açoitado pelas ondas e o vento era contrário. Diga, açoitado pelas ondas, o vento era contrário. Aí agora a oração final. Vamos para a oração final. Meu querido, agora que você já assistiu esse programa, eu sei que você já está preparado para orar, porque o Espírito Santo já operou na sua vida. Por isso eu te convido a fechar os teus olhos. Se você quiser ajoelhar também pode, se quiser aí onde você está, acompanhar essa oração. Se você estiver acompanhando aí andando na rua, em qualquer lugar, eu te peço que você agora, se puder fechar os olhos, feche. Se não, acompanhe essa oração. Deus querido, Deus amado, Senhor de toda a terra, Deus que deu a sabedoria a Salomão, um homem que teve todo o conhecimento de todas as coisas aqui nessa terra, que ele pôde esquadrinhar, que ele pôde estudar. E meu Deus, ele no final da sua vida diz que o resumo de todas as coisas é temer ao Senhor, é obedecer os teus mandamentos, porque o Senhor vai voltar e vai trazer a juízo todas as coisas. E eu peço por essa pessoa agora, meu Deus, esse meu irmão, essa minha irmã que está me escutando agora, que está acompanhando essa oração, eu peço que o Senhor toque agora no coração, na alma, no espírito dessa pessoa. E, meu Deus, que ela tenha a sua fé despertada para perceber que o Senhor é um Deus presente, vivo e verdadeiro. O Deus que escuta, o Deus que se preocupa, o Deus que responde, o Deus que pode todas as coisas. Meu Deus, que essa pessoa agora que está passando por esse problema familiar, esse problema de relacionamento, esse problema com o seu filho, com a sua filha, meu Deus, que a tua paz, a tua presença seja, ó Deus, experimentada agora, tua presença seja sentida, meu Deus,
e que essa pessoa se sinta amparada pelo teu amor, amparada pelo teu poder, pelo teu cuidado paternal, meu Deus. Ó Pai, socorre esse meu irmão, essa minha irmã, socorre essa pessoa que está endividada, essa pessoa que está com problemas financeiros e já não consegue dormir e já tentou até mesmo acabar com a sua própria vida. Ó meu Deus, Tu és aquele que até ressuscita os mortos, Tu és aquele que faz maravilhas, e meu Deus, eu te peço agora, nesse momento, que o Senhor venha com provisão, que o Senhor venha com milagre, porque, meu Deus, no tempo da crise, o Senhor faz milagres. Foi assim no passado, é assim agora e será sempre assim, porque Tu és o mesmo, ontem, hoje e para sempre Tu és o mesmo. Te rendemos graças e louvores, te rendemos gratidão, Senhor, dos nossos corações, porque sabemos que o Senhor é aquele que está escutando e é aquele que está socorrendo nesse exato momento. Nós te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor seja louvado agora e para sempre e pela eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meu amado, nós te agradecemos por você ter nos acompanhado esse tempo todo nesse programa e te convidamos para nos acompanhar também no próximo programa, porque o nosso Deus está nesse negócio. O nosso Deus está conosco e Ele quer abençoar a tua vida. Entrega-te totalmente ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Amém.